vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo para que estejam conosco e nos permita que a espiritualidade superior nos acompanhe nesse momento, nos intuindo, nos harmonizando, para que possamos ter discernimento aos temas que vamos estudar, principalmente do nosso Evangelho, que fala do perdão, um tema ainda para nós encarnados, e em evolução ainda precária, temos um pouco de dificuldades de entender e também de colocar em prática esse ensinamento. Pedimos também pelos nossos irmãos que não puderam comparecer hoje ao estudo, que sejam acompanhados desses espíritos benfazejos e que também sejam agraciados com esses bálsamos de paz, de harmonia, de muito amor, do qual todos nós aqui estamos sendo beneficiados. E assim seja. Muito bem, pessoal. Seja bem-vinda, Kátia, seja bem-vinda, Tayane. Boa noite, pessoal. Vamos passar, então, a leitura do Evangelho para a Tayane. Hoje vai ser o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, item 14. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Eu estou. Tá, que a internet aqui, eu acho que não tá, tava tentando entrar pelo notebook e não deu certo. Aí eu vi que estava chegando o horário, daí vou fazer pelo celular, mas então está todo mundo ouvindo, eu vou começar. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será brando e humilde de coração, não medindo jamais sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para nós, para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoais, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para ser desindulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa:
o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho dele não deve se afastar, mesmo que pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazeis, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Eu leio o 15 também, pai? Até o finalzinho ali? Tá. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para ser desindulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fosse realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmos que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo Apóstolo Leão, 1861. Muito bem. Quer fazer um comentário, Tayane? Sim, eu anotei três tópicos para comentar sobre essa leitura que me trouxe, na verdade, várias reflexões, e como nós já viemos conversando sobre isso, né, algumas semanas, eu estava pensando também sobre isso, que como a gente acha que o perdoar é algo tão difícil, porque nós somos esses seres, né, em evolução e tão imperfeitos, e na verdade o que a gente vê do perdão, o perdão verdadeiro, que é o que o nosso Pai, né, o Deus, ele confere a nós, é esse perdão que muitas vezes até o Pai comenta nas aulas, é um perdão do Pai mesmo, que é quando se refere ao amor de Deus por nós, ao perdão dele por nós, é algo ilimitado, né? Então, a gente não tem nem noção desse amor de Deus por nós, o tamanho dele, né? Que ele é infinito. Então, nós, nas nossas limitações, enquanto seres em aprendizado, nós temos essa dificuldade justamente porque nós
temos essa limitação ainda para ver o nosso semelhante, né? Nós não conseguimos ainda ter pelas pessoas esse amor nem próximo, né, ao de Jesus ou de Deus para conosco. Então, por isso se torna também tão difícil a prática do perdão, e é claro que nós sempre devemos continuar tentando e nos melhorando, mas eu vejo essa dificuldade que é a dificuldade dos seres humanos que nós somos, né? E ali fala também sobre não eu vou perdoar, mas eu não quero que passe na minha frente, né? Senão vou relembrar daquilo que aconteceu. Então, muitas vezes a gente acaba tendo essa visão também mais rígida do outro, de que eu perdoei, mas eu não quero mais ver. Ou, como diz ali, palavras que são ditas, mas na verdade de coração ainda não foi perdoado, né? Porque não é algo também que acontece tão rápido, né? Simplesmente perdoar. Mas a gente não se coloca no lugar do outro. Se eu tivesse naquele lugar, eu imagino como eu reagiria. Mas na verdade a gente só sabe como reagiria a uma situação quando nós estamos nela, né? Então eu também vejo dessa forma nas minhas relações hoje em dia, que como eu agiria se eu estivesse no lugar do outro. E mesmo assim eu não sei, porque eu não tenho a vivência do outro, eu não tenho a interpretação do outro naquela situação. Que aí entra o terceiro item que eu iria comentar, que aí trazendo um pouquinho puxando para a psicologia, né? Existe uma abordagem que ela diz que, na verdade, o que nos causa o dano maior, o trauma, é a interpretação que nós fizemos daquela situação. Então, por exemplo, nossos traumas de infância, né? Nós sofremos com a rigidez, por exemplo, do pai e da mãe, mas é uma interpretação que nós temos daquilo. Então, tanto que se nós tivermos entre 5 filhos, cada um vai ter uma interpretação diferente da mesma criação, né? Então, aí a gente pode ter essa noção também de como que os outros reagem de forma tão diferente que nós. Então, por que não tentar perdoá-lo? Então, eu vou pensar, o meu irmão agiu de uma forma ruim comigo, mas é porque ele traçou a vida dele de uma forma diferente do que a minha, mesmo morando e sendo criados na mesma família, né? Então, imagina o que sobra para o nosso irmão, que nem é da nossa família, às vezes é um amigo, um colega de trabalho, um conhecido. Então, eles têm uma visão já diferente de vida. E aí eu acho que quando nós começamos a ver dessa forma também nós começamos a entender um pouco melhor, né? Que eu me ofendi porque eu acho que eu não agiria dessa forma com quem me ofendeu. Mas se a gente for pensar mesmo, a gente não sabe, né? Então, só estando, como diz, só estando na pele para saber. E então, por isso que, entrando novamente no comentário sobre Deus, por isso que nós estamos tão longe de entender o amor dele por nós, né? Porque ele não faz distinção dos seus filhos. Para ele não importa como, se o filho A, B ou C comete mais pecados, mais erros que o outro. Para ele, todos merecem o perdão da mesma forma. E eu acho que é nisso que nós temos que nos espelhar. E claro, né, nós não vamos chegar nesse nível, nessa reencarnação ainda, mas algo para nós pensarmos também, para quando alguém nos atingir de alguma forma, às vezes por palavras que essa pessoa também nem falou naquela intenção, então foi uma interpretação nossa, né? Assim como muitas vezes nós podemos falar algo que a outra pessoa também interpretou de uma forma errada. Então, é bem como fala no Evangelho, a gente não pode condenar, porque um dia também pode ser nós que falamos algo que feriu o nosso irmão e nós nem ficamos sabendo. Então, sem me prolongar muito, eu acho que pensando, né, sobre essa parte do Evangelho, já o que nós conversamos em outras aulas sobre o perdão, minha contribuição hoje seria essa. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre também, que senão eu me empolgo aqui e falo bastante. Vocês, como eu já falei, né, eu sou quietinha, mas quando é para eu falar, às vezes eu falo até demais. Então, quem quiser contribuir,
Já passo a vez. Muito bom, Tayana. Até eu acho que agora tu pode continuar no meu lugar, né? Tá? Acho que agora eu vou te entregar o posto. Acho que não vamos ainda tão exagerar assim. O evangelho de vez em quando está bom. É. Não, mas realmente essas colocações foram muito bem postas, né? O perdão ainda é algo para nós que tem que ser muito trabalhado, porque pela nossa inferioridade, porque tem várias nuances, né, do perdão que nos levam para esse ou para aquele caminho. E é muito importante isso que a Tayane estava falando, se colocar no lugar do outro. Porque às vezes o que o outro me disse, eu fui suscetível àquilo que ele falou, mas ele não entendeu como algo ofensivo e eu me ofendi. E aí eu fico esperando o perdão, não é? E o grande mal nosso ainda é o nosso orgulho. O que nos fere? Fere o orgulho. Porque se nós não tivéssemos orgulho, não nos sentiríamos feridos, né? Por isso, a doutrina nos esclarece que o orgulho ainda é a chaga, grande chaga da humanidade. E a humildade é o que vai nos salvar, nos curar dessa grande chaga que é o orgulho. E o orgulho, daí, tem os filhotinhos dele que vem junto, né? Que é a vaidade, o egoísmo, entre outras coisas, que vem acompanhando. Ele não vem sozinho como prato principal, ele vem com os acompanhamentos, né? Diríamos assim. E todos são prejudiciais à nossa saúde espiritual, mental, né? Então, bem falado, né? O Pai, Deus, não vê distinção de um filho para outro, todos são iguais. E nós não temos como mensurar o amor de Deus por nós, porque é algo muito desconhecido ainda para nós. Mas ele nos deu algo que nos deu essa ideia desse grande amor que ele sente por nós, que foi Jesus. Então, quando ele permitiu que Jesus viesse em carne e espírito, nos mostrar como proceder, como perdoar, como agir, esse é o amor de Deus por nós, não é? O Cristo veio nos mostrar. Então, o Cristo não só falou, mas ele demonstrou tudo que o Cristo falou foi através do exemplo. E é interessante, quando Cristo foi crucificado, assim como nós temos assistência espiritual daqueles que vêm nos libertar da carne, os anjos de Deus que estavam nesse momento acolhendo Jesus, qual foi o primeiro pensamento de Jesus nesse momento final de desenlace dele? Que atendesse a Judas. Então, quer maior demonstração de perdão do que essa? Não é? Judas, que o traiu, e no momento em que ele, então arrependido, viu que ele tinha se equivocado na forma de ver a reação do Cristo, ele se suicidou, não é? Porque, na verdade, Judas conhecia a realeza de Jesus, e ele pensou que com a traição, Jesus enviaria os anjos em carruagens de fogo, como eles se dizia antigamente, né, para libertar o povo judeu do jugo dos romanos. E não, Jesus veio nos trazer o exemplo, né? E a primeira coisa que Jesus pede nesse momento final desse desenlace é que esses espíritos socorressem a Judas, né? Então, quer maior exemplo de perdão do que esse, né? Alguém mais gostaria de nos dar sua contribuição? Kátia? Então, eu acho que eu já comentei aqui sobre essa questão do perdão, a relação com esquecer ou não o que foi feito, né?
Eu acredito hoje que eu não consigo esquecer. A pessoa fez alguma coisa para mim, eu não esqueço, eu ainda não consigo esquecer, né? Não consigo fazer de conta que não aconteceu. Mas eu acredito que quando a lembrança do fato, ou a lembrança da pessoa não te causa nenhum peso, não te causa nenhum sentimento inferior, eu acredito que isso não é o perdão, mas já é um caminho bastante adiantado, né, para isso, né? E, e a questão também da, eu acredito também que quando tu consegue lembrar daquilo, mas não com pesar e com uma certa leveza, é quando tu tem a compreensão da função da reencarnação, né? Que aquela pessoa é assim, que ela está aqui para aprender, e naquela situação eu também deveria aprender alguma coisa. Então, acho que olhar isso com esse olhar do amor, né, é que vai fazer com que a gente possa caminhar cada vez mais para o aprendizado do perdão, né? É assim que eu penso. Isso é muito interessante mesmo, porque eu estava lendo, tem um texto do Raul Teixeira, tem um vídeo também, na Federação Espírita do Paraná, que ele fala sobre o perdão, e ele fala exatamente sobre isso. Dependendo do que o mal que alguém nos fez, essa coisa de esquecer o mal que nos fez, nós não podemos esquecer, porque às vezes é um mal muito violento, mas trabalhar isso em nós. E ao lembrarmos disso, não tenhamos mágoa, raiva, ódio sobre o fato sucedido, não é? Então, é esse trabalho que nós temos que ter conosco mesmo. Porque tem coisas que é difícil você esquecer. Quando aconteceram algumas coisas que te magoaram profundamente e que ficam as marcas, que aquela marca está ali. Então, você vai lembrar sempre disso, mas não com rancor, com mágoa, com ódio. Isso é um fato, não é? Mais alguém? Jones? Pois é, a gente gera expectativas nas outras pessoas também. E às vezes aquilo que a gente espera dos outros não acontece, porque a gente quer que eles sejam como nós gostaríamos, né? Que egoísmo, né, que a gente tem. A gente quer que as pessoas sejam como a gente acha melhor, né? Mas não, cada um tem o ser, é um ser, né? É do seu jeito. Então eu percebo ao meu redor que eu tenho essas frustrações, assim, às vezes eu espero algumas coisas e elas não acontecem, saem bem diferente, e isso me chateia, me aborrece. E, e eu trabalho com pessoas, então eu, às vezes, tenho que tomar decisões são, que decidem a vida das pessoas, sabe? E não é fácil a gente ter que decidir a vida de uma pessoa, mas eu sempre procuro, assim, ser o mais justo possível, sempre, como disse a Tayane, tentando me pôr no lugar da outra pessoa, porque cada um tem o seu ponto evolutivo. A gente entende a coisa de conforme a gente evoluiu, né? Então, de repente, a outra pessoa não nos compreende, não nos entende, porque ela não tem a mesma evolução da gente. Então, cabe a nós que temos um pouquinho mais e que a gente consegue perceber isso, compreender aquele que tem menos, né? Quem tem mais, favorecer quem tem menos. Não é fácil, é uma caminhada difícil essa que a gente está ainda. Nós somos pequeninos ainda na obra, né? Na criação, somos crianças ainda, eu acho, né? No critério evolutivo aí da questão espiritual, né? Somos desconhecedores ainda de muita coisa, né? Nós ainda estamos na infância da humanidade, né? E isso é um fato muito interessante que tu colocou. Nós colocamos todas as nossas expectativas no outro. É.
E às vezes, assim, até mesmo os filhos. Ah, eu não fui isso, aquilo, eu quero que meu filho seja, né? E isso nos frustra, nos deixa... queríamos que fossem aquilo que nós não fomos, mas esquecemos de respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Isso vale para tudo. A gente vê em relacionamentos, namoro, casamento, relacionamentos de coleguismo profissional. Uns colocam expectativas nos outros, que às vezes o outro não tem como cumprir. Nós queremos, às vezes, que o outro nos dê coisas que ele não tem para nos dar. E aí a gente se frustra, né? E às vezes o outro nos magoa em não ter isso para nos dar e nós não entendemos, né? E o outro não vai pedir perdão por aquilo que ele não entendeu, que me magoou, né? Tayane levantou a mão? E falando ainda sobre as expectativas, aí me gerou uma outra questão, é que muitas vezes, tá, eu tenho a expectativa sobre alguém que eu tenho qualquer tipo de relacionamento. A pessoa fez algo que, por exemplo, eu não gostei, conversei com ela, né? Ela viu que realmente posso mudar isso que você está me colocando. Mas aí, muitas vezes, por conta da expectativa, a gente acha, tá, na próxima vez ela já vai ter mudado, né? Então, semana que vem ela já vai ter mudado aquilo que eu conversei com ela. Então, também já gera uma outra expectativa, porque se agora eu conversei, então ela tem que mudar. E também não é assim, porque é tudo no tempo daquela pessoa, e se ela vai conseguir realmente mudar aquilo, muitas vezes ela naquele momento também não tem a capacidade, às vezes ela vai também aprender sobre aquilo num outro momento lá na frente, e aí ela vai realmente conseguir por ela mesma, né? E às vezes também acontece isso, a gente cria essa expectativa e acha que o outro deve mudar para nos preencher, né? Nos agradar, então fazer como nós achamos que é o. Uhum. Para daí a relação ser como eu quero, a outra pessoa precisa agir daquela forma que eu espero, né? Mas muitas. Tá sem. Estava mudo. A maioria dos problemas que existem no nosso cotidiano somos nós mesmos que criamos. Uma expectativa, numa reação, numa ação, a gente se decepciona, mas a outra pessoa às vezes não tem a obrigação de nos contentar. Ela tem que fazer a vontade dela, né? Às vezes é diferente da nossa e a gente não aceita. É que nós esquecemos que cada pessoa tem o seu tempo para reagir a essa ou aquela situação, não é? Alice, você levantou a mão, Alice? Alice? Tá fechado teu microfone. Estou me achando aqui. Sim, levantei a mão. Ouvindo, né, atenciosamente, os dois falarem, os três, enfim, todos que falaram. E nos voltando para a questão do perdão. Como a Thay falou, eu acho que a coisa mais difícil que tem é você se colocar no lugar do outro. O lugar mais difícil que tem é o lugar do outro. E eu concordo com o Jones quando ele diz que, colocando em outras palavras, quem somos nós para querer que a outra pessoa haja do jeito que nós queremos? Então, quer dizer, aí entra a humildade, né? A humildade. A expectativa, acredito que seja inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano. Todo mundo tem, por uma coisa, por outra, por uma pessoa, por uma situação, por um relacionamento. Todo mundo tem. Mas a expectativa é minha, só minha. O outro não adivinha, né? O outro não tem uma bola de cristal. Então, isso prova o tanto que nós estamos voltados para o nosso umbigo, né? O nosso umbiguinho. Quando fala em perdão, quando a Thay lê o Evangelho, eu fico lembrando de outras leituras, de outros conselhos, de outros esclarecimentos. E uma vez alguém me disse, eu lá em contenda, né, com duas pessoas que trabalhavam comigo há uns anos atrás, e um dia alguém me disse, perdoe, Alice,
perdoe. Porque o perdão faz com que você se desvincule dessa pessoa, que quebra essa ligação maléfica que vocês têm. Você perdoando, você se resolvendo, você quebra isso. E eu também acho que é uma coisa que a gente não esquece, porque marca muito. Mas concordo plenamente com a Kátia. Quando você se lembra, sem o peso, sem aquele rancor, né? Sem aquela dor, acho que o perdão já se fez. E acho que para completar, a gente ainda tem que chegar e dizer para a pessoa: me ofendi com você, fiquei muitos anos, mas a minha parte está resolvida. Porque eu acho que entre perdoar e o outro saber, falta muita comunicação. Eu acho que nós não temos assim humildade suficiente para chegar e dizer isso, né? Eu consegui bater no ombro das minhas colegas e dizer: para mim está tudo bem. E estava bem mesmo. Isso não me obriga ao convívio, né? Não me obriga ao convívio, mas me alivia, me melhora. E outra coisa assim, se não fossem essas pessoas que nos desafiam, que nos contrariam, entre aspas, se não fossem essas pessoas que nos ofendem, né, que nós nos sentimos ofendidos, como nós iríamos praticar o perdão? A gente aprende a ler, lendo, aprende a escrever, escrevendo, aprende a perdoar, perdoando. Então, temos que encarar os nossos desafios e eu acho que ainda a máxima é agradecer essas pessoas que estão ao nosso redor e que nos ofendem, que mexem com nossas emoções e nos ensinam a lidar com elas. Você não lida com uma paixão se você nunca sentir, você não lida com ódio se você nunca sentir, você não lida com o amor se você nunca sentir. E é o nosso semelhante que provoca. Então, temos que ser agradecidos a eles por termos a oportunidade de nos despertar esse sentimento, seja bom ou não, para que nesse despertar a gente tenha, né, a oportunidade de trabalhar ele em nós. Como diz a Thay, não me entreguem o microfone, porque eu não falo mais. Era isso. Muito bom, mas isso é um fato. Sem a contrariedade, nós demoraríamos mais para evoluir. Nós precisamos do contrário. E não devemos esquecer que a lei de sociedade é uma lei de Deus. É uma das leis morais. Então, nós precisamos viver em sociedade. Esse convívio nos faz crescer, tanto nas contrariedades, como nas combinações, vamos dizer, de ideias, né? Tudo nos faz crescer. Mas aquilo que nos impulsiona com mais rapidez ao progresso é a contrariedade. Às vezes é na doença que nós aprendemos e damos um salto em termos de progresso, não é? Então isso se faz necessário, porque nós precisamos viver em sociedade e nessa troca, nessa permuta de conhecimento, de aprendizado, e às vezes a contrariedade é o que mais nos impulsiona. Porque se ficarmos estagnados ali, numa zona de conforto, você nunca vai aprender a lidar com situações conflituosas. Então nós vemos que o ermitão, o progresso, ele não vai ter, vamos dizer assim, ele não vai fazer o mal, mas não vai fazer o bem, e não vai progredir, porque ele não vai conviver, trocar ideias e evoluir, porque nós vamos evoluir juntos, uns dando as mãos para os outros, não é? Gorete, o que você nos diria, Gorete? Então, primeiro ali, sobre perdoar aos inimigos, né? A gente já tem no Evangelho também, né? Citando o Evangelho, uma outra passagem, a gente sabe que com a aproximação dos inimigos, né? Dos desafetos, vamos dizer assim,
de toda ordem, às vezes é familiar, às vezes é na sociedade, às vezes é na nossa casa, né? Espírita, vamos dizer assim também. A gente sabe que a gente não tem a mesma reação, vamos dizer assim, que o coração não pulsa da mesma maneira que um amigo. A gente sabe disso, né? É normal. Mas a gente não se deixando dominar por certos sentimentos, né? Que diz aqui embaixo também, num outro pedacinho, né? O rancor, né? Ser muito exigente, muito inflexível, né? Não se deixando dominar por essas paixões, vamos dizer assim, a gente consegue ter dos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, vamos dizer assim, uma ajudinha, né? Para que a gente, através da reflexão, através das vivências anteriores, né? De outras existências do próprio estudo do Evangelho, do próprio estudo da doutrina espírita, do trabalho que a gente realiza, né? Com caridade, com humildade, tenta realizar. A gente recebe uma ajudinha, vamos dizer assim, né? Bondosa, caridosa, para que a gente realmente consiga desculpar aquele que nos fez sofrer. Não é uma tarefa assim que aconteça rapidamente, ela demanda esforço contínuo, né? Muita ajuda dos nossos benfeitores, da nossa parte também, né? Do exercício constante de querermos realmente viver a caridade, nos colocando também, né, no lugar daquela outra pessoa, como disse a Thay, né, Thay? Para compreender, talvez, o porquê das atitudes, né, e compreendendo também que nem sempre somos os corretos, os melhores, muitas vezes também nos equivocamos, e daí a gente consegue, com esforço, né, esse perdão aos inimigos, o perdão das ofensas, né, que muitas vezes realmente é a nossa sabatina, né, a nossa prova, para que a gente possa, quem sabe, chegar a uma nova prova, né, num outro estágio. Eu entendo assim, vivencio assim, as experiências que a vida tem me trazido, né, no campo mediúnico, como mãe, como cidadã, como esposa, ou na casa espírita ou fora, é isso que eu tenho aprendido, que a gente sempre tem que estar disposta a aceitar o evangelho na nossa vida, né? Buscando os ensinos da doutrina espírita, porque a cada momento a gente está aprendendo. Que nem eu falei, né, Daniel, um pouquinho antes de abrir ao estudo, que quando eu li ali perdão das ofensas, né? E hoje eu estava pensando em pessoas assim que assim se equivocaram tanto e eu não concordei com a posição das pessoas, né? Fui bem clara, mas assim, quando eu li aquele trechinho, eu pensei assim, já agi errado. Eu devia ter sido mais indulgente, mais compreensiva, né? Então, sempre o Evangelho nos faz repensar, sempre. O Evangelho, isso é um fato, o Evangelho, ele é a nossa luz, o nosso caminho, né? Nós seguindo o Evangelho, é a nossa caminhada certa, vamos dizer assim, é o nosso caminho correto. Mas o importante que nós esquecemos muitas vezes é como você disse ali, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Porque é perfeito? Não. É pelos esforços que está fazendo para tomar suas más tendências, as suas más inclinações. E aí nós percebemos, então, que se nós estamos nos esforçando para domar essas más tendências, porque nós ainda as temos, não é?
E se nós temos essas más tendências, essas más inclinações, e nós estamos lutando por essa melhora, é algo muito importante que a gente não se dá conta que tem que ter, que é o auto-perdão. Nos perdoarmos nesses tropeços que nós vamos dar nessa caminhada. Nos perdoarmos para levantarmos e caminharmos seguindo em direção ao alto, sabendo que somos imperfeitos, mas estamos trabalhando para domar essas nossas imperfeições, porque nós não estamos nos comprazendo no equívoco, nós estamos trabalhando para parar, né, esses equívocos. Então, nós sabemos que vamos nos equivocar, mas temos que nos auto-perdoar nesses nossos equívocos, porque senão nós somos nossos próprios carrascos, né? E quando ficamos nos cobrando, nós carregamos conosco um sentimento de culpa muito grande. Por que nós carregamos sentimentos de culpas? Porque não nos perdoamos. A partir do momento que nós aprendermos a nos perdoar, nós vamos entender como perdoar os outros também. Porque muitas vezes nós somos os nossos próprios carrascos, né? E é interessante, as 3 fases, né, do perdão. É o arrependimento, o perdão, mas tem a terceira fase que é a mais complexa para nós, a reparação. Não basta se arrepender, não basta pedir perdão, não basta perdoar, mas quando nós cometemos um equívoco, nós precisamos reparar esse equívoco, não é? E essa é a terceira fase, a mais complicada do perdão, a reparação. Mas o importante é que nós estamos nessa jornada autoiluminativa e nós só vamos nos iluminar caminhando com outros, não sozinhos, né? Nós precisamos uns dos outros, voltando então a tocar na lei da sociedade, né? Valdirene, algo a nos acrescentar, Valdirene? Daisy, algo a nos contar? Eu tenho uma situação minha que agora, pensando sobre perdão dentro da minha própria família, que a minha mãe desencarnou o ano passado, e por eu ser espírita, acabou acontecendo situações com um irmão meu que não aceita muito a ideia de que a mãe continua viva em outro plano, e ele acabou falando muita coisa que me machucou. E eu sempre tentei perdoar tudo que ele me falou, né, no dia do velório da mãe. E por mais que eu saiba que a mãe tá bem, que ela continua em tratamento, e que a gente sabe que a vida continua, né, que um dia a gente vai encontrar todos lá do outro lado, eu sempre dizia que eu já tinha perdoado ele, mas no fundo, eu não consigo esquecer o sentimento das palavras, o sentimento que me causou das palavras que ele me falou, né? E é como o nosso amigo falou, que a gente não tem como obrigar a pessoa a ser do jeito que a gente quer que ela seja, né? Eu gostaria muito que a minha família entendesse, né, que a vida continua, que nós continuamos, que a gente reencarna, né? Mas eu não tenho como fazer eles, no momento, acreditar nas coisas que eu vejo, nas coisas que, né, que eu sei, e pensando bem, eu ainda não consegui esquecer o sentimento, né, que ficou gravado em mim das palavras que ele falou, né? Então, eu acho que quando a gente ofende alguém ou quando a gente é ofendido, o nosso orgulho é ofendido, é ferido, né? E a gente quer empurrar na outra pessoa que ela entenda a gente, sem a gente procurar entender ela, né? Hoje eu entendo que o meu irmão, ele está numa fase evolutiva bem menos que a minha, né? Que as crenças dele são diferentes da minha. E por isso eu tenho também que respeitar ele, porque um dia ele vai entender, né? Assim como a gente hoje em dia entende muita coisa, né? Que o mundo não é como a gente vê, nem as pessoas, né? Que há muita coisa além do que você vê no dia a dia, né?
Então, e só que cada pessoa tem o seu grau de evolução. Hoje eu entendo que eu tenho que ah, tentar Esperar, perdoar, tentar empatia. excluir, né? Excluir de mim o sentimento que aquelas palavras me causaram. Porque ele, olhando bem, ele não me ofendeu. Ele apenas colocou uma crença da qual ele acredita, né? E eu tenho que ter o respeito, né? Claro que às vezes, muitas vezes, há situações que a gente não consegue perdoar porque são situações mais violentas, mais graves, né? Mas mesmo assim, vem tudo de uma evolução, né? De uma falta de compreensão, né? Então, eu acho que se a gente procurar olhar mais com os olhos de Jesus para outra pessoa a qual está te ofendendo, a gente vai conseguir aos pouquinhos ir entendendo e eliminando da vida da gente esse rancor que fica, né? O orgulho e perdoando as pessoas, né? Eu sou a única espírita na minha família, eu e meu marido, né? Porque aconteciam situações comigo desde pequena e a minha família é basicamente toda evangélica, então eles sempre me recriminaram muito, né? E me forçaram muito a muitas coisas. E depois que eu encontrei o Espiritismo, eu entendi o que acontecia comigo. Eu entendi que os irmãos que estavam ao redor de mim não eram fantasma, que estavam ali para me ensinar, para, né, a muitas outras coisas. E comecei a estudar, que eu comecei também a entender o lado deles, né? Que eu não posso obrigar eles a estar num grau tipo de evolução como nós, né? Que se eu vou conversar com vocês algo dentro do espiritismo, vocês vão me entender, não vão me recriminar, vão me aconselhar, né? Porque vocês entendem o que eu entendo. Muitas vezes as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que são pessoas que não têm esse grau de entendimento, né? Elas querem ah, que você acredite na crença delas, né, no jeito delas ser. E eu acho que a gente, agora eu escutando vocês falarem e pensando no meu irmão, até eu entendi, faltava, sabe, aquele pontinho para mim entender, aquela chave para virar, e eu entendi que tá tudo bem com o meu irmão, só tem uma crença diferente da minha, né? E que eu que tenho que chegar para ele e dizer, olha, tá tudo bem, eu te perdoo, né? Porque você entende Deus de uma outra maneira, mesmo sendo o mesmo Deus, né? E que eu, mesmo sendo diferente de você, nós somos uma família, né? E eu te perdoo do fundo do meu coração, né? E teve essa viradinha de chave agora de noite para mim. Eu acho que é isso que eu tenho para acrescentar. Muito bom, interessante depoimento. E aí a gente percebe o quanto é importante essa nossa troca de experiências, de entendimentos do Evangelho, como tudo um vai acrescentando algo para o outro, né? Todas as opiniões vão somando, e como é importante a gente reconhecer quando nós fomos orgulhosos. Então você chegou naquele ponto da reparação, né? Que é a parte mais difícil para nós, vencer o orgulho e procurar o outro para reparar esse nosso equívoco. Isso é muito bom e muito importante e nos alivia. Vai trazer um alívio para aquele que procurou o entendimento muito grande. E o importante é isso também, respeitar até que ponto chega o entendimento do outro, não é? Isso é importante, o respeito. Alice, você levantou a mão, Alice? O Jones. Eu Jones? levantei. Eu levantei. Não, não Alice levantei. levantou também. Alice tinha Não, levantado antes. não, eu cliquei no errado. Ah, tá. Então, vai, então, Jones. Não, sobre o comentário da Daisy, eu tenho uma situação muito parecida com ela. Eu vivo num cotidiano que ninguém é espírita. Não tenho ninguém para falar sobre isso. Sinto uma necessidade de conversar sobre a imortalidade da alma, uma necessidade de falar da necessidade da gente se transformar, da gente se melhorar, da gente encontrar os defeitos que a gente tem e lutar contra eles e ter alguém para estar junto comigo conversando sobre isso. E não tem ninguém. Então a gente fica meio sufocado, e às vezes a gente sente a necessidade de que, pelo menos aquele grupo ali, que eu vou dizer que quem está mais perto de mim são os meus colegas de trabalho hoje. Aquele pequeno grupo, às vezes eu tento levar para eles um pouco da informação, mas eles não entendem nada e não querem entender.
E a gente fica carente, né? É uma situação que a gente às vezes tem fome. É uma fome. Eu sinto uma fome desse conteúdo da doutrina espírita. Só que eu estou sozinho, e aí às vezes não tenho com quem dividir esse alimento, sabe? É bem complicado isso aí. Aí, né, Jones, entra a parábola da semeadura, É, né? Vai semear no espinheiro, vai semear na pedra, ou vai semear na boa terra, ou semear na estrada, né? Então, nós temos que entender isso. Onde é que nós vamos semear? Vai frutificar ou vai ser as pérolas jogadas aos porcos, né? eu estou aqui na terra rasa, aqui, Né? na terra do caminho. Mas eu Marilene, entendi o que ela quis dizer. Marilene, você se posicionou para nos dar uma contribuição sobre o perdão. Queridos, estou feliz que consegui chegar. Já dentro do carro eu estava acompanhando vocês. Olha, queridos, sobre o perdão, nossa, tanta coisa que a gente verifica, aprende, vivencia, né? Achei linda a história da Daisy. Quanto ao Jonas, eu quero dizer para ele, eu também sou a única espírita da família. E você tá convivendo e você está exemplificando o que tu aprende. E com isso tu tá contagiando as pessoas. Então, assim, é muito mais importante até os atos que as palavras. Deus te abençoe. Obrigado, Maria. Quanto ao perdão, é muito bonito, mas também, claro, é muito difícil. A gente se machuca, dói, mas Jesus orientou, não é? Ele nos falou tanto a respeito do perdão. E que bom que nós estamos todos nesse grupo em especial buscando se melhorar, buscando praticar. Claro que não é fácil. A gente não é perfeito, a gente é ser humano, mas aos poucos a gente vai sim colocando em prática em nossas vidas. Eu brinco que no passado, quando a gente ficava brabo com alguém, encontrava alguém e atravessava a rua, né? Hoje a gente fica no mesmo lado da rua, a gente já não atravessa mais, porque nós já mudamos. A gente ficava muito tempo magoado. Hoje a gente procura esperar passar aquele sentimento menos digno, que é muito próprio do ser humano, e daí a gente já começa a fazer prece por essa pessoa, porque nós aprendemos tanto. Se a gente não praticar o perdão, não perdoar, a gente toma veneno e quer que o outro morra, né? Já que a gente se identifica, se intitula como inteligente, então não pode fazer uma burrice dessas, né? Mas aos poucos a gente vai, sim, pondo em prática. A aula está maravilhosa. Obrigada pela oportunidade, queridos. Obrigado, Marilene, pela excelente contribuição. E realmente, nós estamos nessa jornada evolutiva, né? Nós estamos no princípio, mas nós vamos chegar lá. Como o mestre mesmo disse, nenhuma ovelha se perderá, né? Todos nós atingiremos o objetivo. Eliane Sassi, tem duas Eliane, vou dizer o sobrenome também. Tudo tranquilo? Algo a nos acrescentar? Tá tudo tranquilo, estava ouvindo todo mundo aqui, né? E pensando, refletindo também em tudo que foi colocado, fazendo uma reflexão interna, uma retrospectiva, né, para ver. Mas eu, assim, é um tema bem difícil, né? E como a gente está engatinhando ainda, meu Deus do céu! E como é bom ouvir os depoimentos, ouvir sobre o assunto, né, e ler e estudar também o Evangelho,
porque vai te despertando um monte de outras coisas, outros sentimentos, né, que você realmente saber, né, como você é pequenininha diante disso tudo, né? Então, estou mais assim na escuta mesmo, não tenho assim nenhum depoimento para dar de alguma coisa que ficou para trás, em mágoa, essas coisas. A gente procura hoje estar assim mais tranquila, não se ofender, sabe, por palavras com o pessoal, porque eu também lido muito com o público, né? Então, não tem como você, a cada coisa, ficar se ofendendo e criando mágoas, tudo. Então, sei lá, vamos em frente, né? Vamos em frente. É isso, e é verdade, nós estamos caminhando juntos, né, de mãos dadas, todos nós, porque essa troca nossa, aqui no grupo e depois fora do grupo, é essa união que o ser humano tem, né? Um pega o outro pela mão, vamos dizer assim, é uma metáfora, né? E vamos caminhando, um puxando o outro, vamos dizer assim. Isso aqui, tudo que nós vamos, esses depoimentos, essas experiências trocadas, tudo nos acrescenta, né? Então é muito importante. Vita, o que você tem para nos acrescentar, Vita? Acho que está sem som. Ah, tá. Agora eu tirei o fone, né? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Boa queria noite. pedir desculpa porque eu saí na metade da outra aula, mas eu estava muito doente. Hoje eu já estou melhor. E eu cheguei atrasada hoje porque a gente assistiu uma palestra antes de chegar aqui. A dona Marilene, eu acho que foi até o Centro Espírita e eu não fui. Eu assisti ela online. O perdão é como vocês todos falaram até aqui, não é? Como a dona Marilene falou, difícil. É muito difícil porque muitas vezes a gente acha que perdoou, né? Mas ainda como falou a nossa pequena amiga, a nossa querida amiga antes, guardamos às vezes ainda algum sentimento dentro de nós, que nos mostra que realmente o perdão não foi de pronto, né? Porque só perdoamos quando conseguimos tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos lembra o fato ocorrido. Então, ainda somos seres em evolução, como diz a dona Marilene, aprendendo todos os dias, né? Um dia de cada vez, como sempre digo. Mas fizemos a nossa parte. No momento em que nós perdoamos alguém, nós fizemos a nossa parte. Se essa pessoa que nós magoamos de alguma sorte, com atos, palavras ou omissões mesmo, não nos perdoa, aí esse problema é do outro, não é mais nosso, porque nós fizemos a nossa parte. Nós tivemos a nossa parte de pedir o perdão. Nós fizemos o primeiro passo. Aí, o outro lado vai receber ou não o nosso perdão, mas aí já não é mais problema nosso, é problema dele. Nós fizemos a nossa parte. Que isso também, na parte do perdão, fique muito importante. Ele tem os dois lados, o lado de quem pede e o lado de quem recebe. A pessoa, se não souber receber o teu perdão, aí já não é mais problema nosso, no caso. Aquele que pede o perdão fez a sua parte. Se o outro não quer receber, é problema dele, já não é mais nosso. Isso eu aprendi no tempo que a gente está estudando, que a gente escuta os que mais sabem do que a gente, né, até aqui. E é isso que eu teria a dizer hoje, Daniel. Não muito, porque já cheguei um pouquinho atrasado hoje na tua aula. Então, todas as participações são importantes. Muito obrigado pela tua participação. E realmente é isso. A partir do momento que nós pedimos o perdão ou que perdoamos com sinceridade, nós nos desvinculamos do outro. Agora, se o outro não aceitou ou não quis pedir perdão, aí isso é um problema do outro, né? Nesse ponto, nós temos que fazer a nossa parte. Seu Edgar, o que o senhor tem a nos dizer, seu Edgar, sobre o perdão?
Boa noite a todos, queridos. Boa Família noite, querida, maravilhosa nossa, né? Olha, gente, vocês já falaram tudo que tinha que falar, eu fiquei sem falar nada agora, vocês já falaram tudo. Tudo que vocês falaram foi muito lindo, muito maravilhoso. É aquilo que vocês falaram tudo, né? Perdão é difícil a gente perdoar. Perdão real, mas é muito difícil a gente perdoar, né? Porque a gente perdoa, mas não esquece. A gente nunca esquece. Aquilo fica gravado como se fosse uma cicatriz dentro de nós, né? Enquanto perdurar dentro de nós, ainda esse egoísmo, nosso orgulho ainda que nós temos ainda, enraizado dentro de cada um de nós, fica bem difícil nós perdoarmos. A gente perdoa, como nós somos cristãos, somos espíritas, somos religiosos, que a gente estuda, né? A gente tem que perdoar, esquecer. O esquecimento, que me diz a palestra do Divaldo, né? A gente perdoa, mas quando acontece, a pessoa chega na nossa frente, aquela ferida parece que abre aquela chaga, né? Então, é bem difícil mesmo perdoar, mas a gente está a caminho, né? Eu sou feliz porque a gente está a caminho dessa grande jornada que Jesus deixou, né? Grande legado que nos deixou para nós. Perdão acima de tudo, né? A gente se perdoa. Primeiro a gente tem que se perdoar a si próprio, a gente não consegue se perdoar também. Quantas vezes nós nos maldizemos a nós mesmos pelas nossas dores, às vezes que a gente sente, e a gente fica pré-julgando a gente mesmo. O dia que a gente se perdoar, a gente começa a perdoar os outros também. Uma coisa muito linda isso aí, a gente ter. Perdão é libertação. Quem perdoa se liberta. Como você falou, né? Liberta nós e libertando dos outros também, né? Aquelas pessoas que nos ofenderam. Como dizia o Chico, né? O mal que eu faço me faz mal porque me faz mal. E o mal que me faz e não me faz mal porque não me faz mal. Então, o perdão é a mesma coisa, né? A Vita estava falando ali, todos vocês falaram palavras bonitas, a Vita também falou ali. E a gente tem que correr atrás sempre para tentar perdoar, para se desligar dessa fragilidade que tem dentro de cada um de nós. Essa chaga que ainda domina o nosso ser, dentro do nosso espírito, né? Mas nós vamos chegar lá. Nós somos jovens na humanidade ainda, né? Estivemos lá, quem sabe que estivemos lá pregando a cruz de Jesus ainda lá. Mas agora estamos bem melhores do que éramos antes. Nós vamos conseguir chegar. Todos nós temos condições de chegar lá, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar e Deus quer. Somos filhos dele, né? É verdade, né, Sr. Edgar? E nós estamos fazendo esses esforços, não é? Nós vamos chegar lá, sim, com certeza. E é muito importante o que o senhor falou, né? Esse auto-perdão. Se nós não aprendemos a nos perdoar, como nós vamos perdoar os outros? Então, isso é importante. Muito bom. Lina, você tem algo a nos dizer, Lina, nos acrescentar? Por favor, fique bem à vontade. Boa noite a todos. Cheguei atrasada também, desculpem. Bem, hoje desde a hora que eu peguei o finalzinho do Evangelho com a Thay lendo e depois explicando, e todos os depoimentos são de mestres, são de pessoas que... E daí, como disse o Edgar, já falaram tudo. Enquanto falavam, eu fui revivendo algumas situações e pensando em outras, e é isso mesmo. É difícil perdoar e esquecer, como disse o Edgar, que depois vem a segunda parte, que é esquecer, que às vezes é impossível, e também é difícil pedir perdão, né? E muitas vezes a gente magoa as pessoas e nem sabe que magoou. Então é complicado, e às vezes que magoa também, depois até pedir perdão, e vem a outra etapa que é a reparação, que é difícil também, né? Então só quero dizer que ouvi todos os depoimentos e também tirei alguns pesos, que nem uma colega falou, acho que foi a Alice, que disse que perdoou o irmão dela, né? Porque as pessoas têm opiniões diferentes, com o mesmo objetivo, né? Mas têm caminhos diferentes, então a gente tem que saber respeitar a hora deles também. É isso. Obrigada. Muito bom, excelente. Jussi, tem algo a nos acrescentar, Jussi?
Tudo tranquilo, então, pronta para a prova. Maria de Lourdes, tudo tranquilo? Todos Tudo tranquilo. Hoje eu estou só mais ouvindo. Tudo Muito tranquilo. Ô, meu tio, Aí, eu me lembrei daquela mensagem da Joana de Ângeles que ela passou pro Divaldo quando ele tinha 17 anos. Que se tratava dessa questão das mágoas que as pessoas causavam nele, das mágoas que ele carregava. Então ela disse assim: eu nasci para amar, eu nasci para servir. A vida é bela. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu fizer, porque é deste que eu presto conta e é aí que eu percebo o quanto no mal ainda estou. O senhor Edgar me lembrou dela agora. Boa essa mensagem. muito bom. E certíssima, é uma mensagem que cabe a todos nós, né, para a gente refletir como estamos procedendo diante desses males que nos fazem, que nós fazemos aos outros. Muito bem, pessoal, todos então tranquilos, todos prontos para a prova, logo após o encerramento do encontro? Então vamos para a nossa mensagem de hoje, que casa com o nosso evangelho. Interessante, ó. A esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que nos predispõe para os rumos do despertar espiritual e faz desaparecer as dúvidas, fornecendo-nos o ambiente favorável à vida, feliz e alegre. Quem espera sempre trabalha para alcançar. Não tem aquele ditado que diz assim: quem espera sempre alcança? Mas precisa trabalhar para alcançar, não é? Olha o que nos diz a mensagem. Se nós não trabalharmos, só esperarmos, não alcançaremos. E como é importante a esperança, né? Se eu estou doente, eu tenho esperança de melhorar. Se eu estou desempregado, eu tenho que ter esperança que vou encontrar um trabalho. Mas o mais importante é sempre trabalhar para que isso aconteça. Porque muitas vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam, né? E não trabalhamos para isso. É como a pessoa, aquela que passou na frente da igreja, o padre estava parado na porta da igreja, e ele chegou no padre e pediu: por favor, padre, dá para o senhor fazer umas orações para mim arrumar um emprego? Estou desempregado, minha família passando necessidade. Pode deixar, meu filho, vou fazer oração, sim. E aí, passou uma semana, o sujeito passou lá de novo e pediu novamente para o padre orar para ele. E o padre: não, meu filho, se não encontrou ainda, pode deixar que eu vou orar. E assim foram meses. E um dia o padre perguntou para ele: mas e você está procurando emprego? Não, padre, eu estou em casa esperando. Não é? Então nós temos que trabalhar para alcançar os nossos objetivos, ter esperança e ir em busca desses objetivos, não é? Mais alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Por favor, fiquem bem à vontade. Alguém gostaria de mais uma opinião? Ou algum entendimento a respeito dela? Isso é a esperança, né, Daniel? É a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, né? Esperança do verbo esperançar, né? É verdade, é verdade. E nós ficamos esperando muitas vezes, né? A esperança do verbo esperar, aí não, nem o cara que ele não fica sentadinho lá esperando. Né? E é bem o que diz o final. Olha a importância desse final da mensagem. Quem espera sempre trabalha para alcançar, não é? Ele não fica com esperança esperando. É esperança posta em ação, de trabalho. Alice, você levantou a mão, Alice? Oi, não levantei. O que tem essa missão aqui? Peraí. Muito bem. Então, pessoal, essa mensagem eu tirei lá do livro do nosso mentor. Opa, esse não é do nosso mentor espiritual, é o mesmo médium. Cirurgia Moral, João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. É um livro muito bom, eu gosto muito das mensagens desse. Ele não é uma mensagem, eles são textos, mas dá para a gente tirar em mensagens. É muito bom esse livro.
Mas alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum questionamento? Tudo tranquilo, então? Podemos seguir adiante? Muito bem, vamos em frente. Então, nós estamos vendo, então, o contexto histórico do século XIX. Já passamos por várias etapas, por Napoleão, pela Constituição, enfim, tudo que aconteceu na França. E aqui nós estamos falando desses personagens que foram levar a dar aquele impulso, então, mais moralizado depois da saída da monarquia, né? Que entrou, então, na República, em que houve a Revolução Francesa, depois Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador, enfim, sabemos tudo o que aconteceu. Nós entramos, então, nessa parte em que a França começou a ter essa, vamos dizer assim, essa maior direção desses espíritos, vamos dizer que eles entraram, então, na política, em direções de instituições, vamos dizer assim, da França, né? Nós vamos ver depois, também nesse período, Kardec já está encarnado, que nasceu em 1804, se preparando, então, dentro da educação, e como o Chico nos alertou no passado, né? O próprio Emmanuel entraria, então, nessa parte da educação no Brasil, para trazer um novo sistema educacional para a nossa nação. Nós vemos, então, Lamartine e Vitor Hugo, né, que são eleitos deputados, tornando-se o próprio Lamartine que muito contribuiu para o advento da República, chefe do governo provisório. Então, o governo, a República, foram tendo esses personagens mais moralizados, mais espiritualizados dentro da arte, né, para levar, então, essa melhora na França. Então, muitos desses escritores, como Zola, militam na causa republicana ou socialista. Então, eu sempre gosto de colocar uma pequena biografiazinha de cada um desses personagens citados. Então, Vitor Hugo, ele nasceu em Besançon, em 1802, 2 anos antes de Kardec nascer, portanto, era filho de um general do Império, muito jovem ainda, compôs numerosos poemas. E eu comentei no encontro passado, né, que Vitor Hugo seguiu escrevendo através de Zilda Gama e de Valdo Franco, a mediunidade deles, né? E ainda compôs numerosos poemas. Aos 15 anos recebeu um prêmio em um concurso de poesia da Academia Francesa. Então a gente vê que são espíritos altamente intelectualizados e também bem mais moralizados, né? Que vieram trazer esse avanço dentro da França em termos morais, intelectuais, né? Então, a partir desse momento, resolveu dedicar-se à carreira literária. Serei um Chateaubriand, ou não serei nada. Nós vamos ver esses personagens. Depois, inclusive, tem o Chateaubriand brasileiro, que é o nome dele, é em homenagem ao Chateaubriand francês, né? Apaixonado e generoso e dotado de uma extraordinária capacidade de trabalho, Hugo escreveu uma obra colossal e variada. A partir de 1822, integrou-se ao romantismo e, em breve, transformou-se em porta-voz desse movimento. Então, eu gosto sempre quando eu trago alguma coisa assim de algum personagem. Então, nós vamos ver que Vitor Hugo, eu trago alguma curiosidadezinha a mais, eu quero dizer, não é? Então, nós vamos ver que Vitor Hugo continua escrevendo, como eu disse antes, através da médium brasileira, né, Zilda Gama, depois por Divaldo Franco. E foi para ele que Vitor Hugo, em espírito, confidenciou que Zilda Gama era a reencarnação da sua própria filha, a Leopoldine. Então, veja que interessante isso, né? O Vitor Hugo, espírito, confidenciou que uma das médiuns que psicografou alguns livros dele era a própria filha, na encarnação dele, né? Então, as obras psicografadas por Zilda Gama foram Na Sombra e na Luz, Redenção, do Calvário ao Infinito, Dor Suprema, Almas Crucificadas e O Solar de Apolo. E as obras psicografadas por Divaldo foram
Falhas em redenção, sublime expiação, do abismo às estrelas, calvário de libertação e árdua ascensão. Então, esses foram alguns livros psicografados por Divaldo e Zilda da Gama. Se alguém desejar depois fazer a leitura de um desses livros, eu passo, então, a listinha depois. E aí nós temos o Lamartine, que nós falamos, né, que é Alfonso Marie Louis Prat de Lamartine, ele era maçom, nascido em 21 de 10 de 1790, e desencarnou em 21 de 2 de 1869. Lançamento de obras póstumas do Allan Kardec, né? Foi escritor, poeta e político francês. Então vejam que esses poetas, esses escritores, foram entrando na política para dar esse salto de qualidade moral, intelectual, a esse estado da França, né? Aí o Zola, que nós falamos antes, é o Émile Edouard Charles Antoine Zola. Foi o fundador e principal representante do movimento literário naturalista. Educado, esse aqui eu vou passar. Se alguém souber o francês, por favor, me traduza. E Zola começou a trabalhar em 1862 no departamento de vendas de uma editora. 4 anos depois, decidiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Suas 2 primeiras obras, Contes à Ninon, de 1864, e o romance La Confession de Claude, 1865. Então, marcaram a transição para o naturalismo, já definitivamente manifesto em Thérèse Raquin, de 1867. Se alguém souber a pronúncia certa, por favor, me auxilie. Então, o movimento literário naturalista, o que foi o movimento naturalista? Então, as características desse movimento seguiam os ideais do realismo, ou seja, relacionados com a concepção da realidade. No entanto, se tratava de um realismo mais exagerado, e que abrangia, sobretudo, os problemas da realidade social e de seus personagens. Então, esse foi o movimento literário naturalista. Então, seguindo adiante, nós vamos ver que nessa época, então, sob o regime da restauração, as questões mais importantes são as de ordem política. O Partido Liberal exige a aplicação da Carta, a Constituição, que nós já vimos como foi a Constituição, e um alargamento da liberdade que ela garante. Então, saindo de um período feudal, de um período de monarquias, precisavam de todas essas mudanças, dessas liberdades que esses personagens vieram trazer, né? Então, os liberais como Stendhal e Paul-Louis Courier são anticlericais. Chateaubriand torna-se liberal e prevê o advento da democracia. Então, aqui nós vemos alguns personagens que nós vimos ali para a gente ter uma ideia de quem foi. Marie-Henri Bailey, mais conhecido como Stendhal, que nós vimos antes, nascido em 23 de janeiro de 1783, em Grenoble, França, e desencarnou em 23 de março de 1842, na França, em Paris. Ele foi um novelista, escritor francês. Seu estilo, ao contrário do excesso de ornamentos, valorizava o perfil psicológico dos personagens, a interpretação de seus atos e sentimentos e paixões. Aí nós temos o Courier, ou Paul-Louis Courier, que nasceu em 1772, desencarnou em 1825. Ele foi um soldado profissional que atuou na Revolução e nos exércitos de Napoleão, mas cuja aversão às campanhas militares e cujo temperamento turbulento colocaram-no firmemente no rol dos descontentes. Defendeu vigorosamente interesses do pequeno homem contra a igreja. E nós sabemos que a igreja, nessa época,
até a chegada de Napoleão ao poder, era muito poderosa. A igreja mandava e desmandava, tinha poder para constituir, destituir, faziam e entendiam o que bem entendessem, né, nessa época. Então, defendeu rigorosamente interesses do pequeno homem contra a igreja e o Estado em uma série de panfletos cáusticos. Petição para os moradores que impede a dança, e em 1821, panfleto ou 1824, panfleto de panfletos. Não sei o que quer dizer tudo isso, mas é algo da época que existiu, né? Então, estudioso das obras gregas, ele traduziu Xenofonte e Les Amores Pastorais, os Amores Pastorais, de Dafis et Cholet de Longus. E temos o Chateaubriand, então, que torna-se liberal, prevê o advento da democracia. Essa bela figura é o Chateaubriand. François René Vicomte de Chateaubriand. Nasceu, então, em Saint-Malo, 4 de setembro de 1768, e desencarnou em Paris, 4 de julho de 1848. Ele foi um escritor francês, político, diplomata e viajante. E aqui nós vemos que o paraibano Assis Chateaubriand foi assim batizado em homenagem ao francês. Observador, privilegiado da história, assistiu à queda da Bastilha, quando ainda era um jovem nobre de 20 anos, a ascensão e queda de Napoleão, a restauração dos Bourbons, e, finalmente, a nova república e o socialismo. É considerado como o pai do romantismo francês, a quem Victor Hugo toma como modelo. Então, olha a importância que teve Chateaubriand nesse período francês, né? E o próprio Victor Hugo tinha como um modelo. Aí nós vamos entrar, então, na Revolução Industrial e as suas repercussões. Nós vamos ver que, após esse período de grandes mudanças na França, houve essa Revolução Industrial, que tira, então, os países, né, que eram mais agrários, mais produções manuais, passando para manufatura, para a máquina a vapor, principalmente, que foi inventada nessa época, né? Então, essa revolução iniciou na Inglaterra. Em meados do século XVIII, a Revolução Industrial, então, acarretou profundas transformações na sociedade, modificando as feições das relações humanas dentro e fora dos países. Serviu de alavanca para o progresso tecnológico que presenciamos nos dias atuais. Tudo começou, então, nessa época. Então, pela invenção das máquinas e de equipamentos cada vez mais sofisticados. E é interessante que o mesmo que se viu naquela época, se vê hoje com a internet, com a computação. Não se pensa que muitos perderão o emprego, né, com essas mudanças. Que a humanidade, então, vamos dizer assim, se equipar de máquinas, vai acabar deixando de lado o ser humano? Ou será que nós vamos nos adaptando a cada período da humanidade, não é? Isso é um fato, a cada período nós vamos nos adaptando. Nós vamos ver no campo. Antigamente, o campo empregava multidões de pessoas, inclusive, por isso se optou pela escravidão em certa época da humanidade, precisava de muita mão de obra e não tinha. Então, povos escravizavam outros povos para compensar essa mão de obra em falta, não é? Então, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela aconteceu na segunda metade do século XVIII e encerrou a transição entre o feudalismo e capitalismo, a base de acumulação primitiva de capitais e de preponderância do capital mercantil sobre a produção. Completou ainda o movimento da Revolução Burguesa iniciada na Inglaterra no século XX. Então, nós vamos ver que, às vezes, nós criticamos o capitalismo, mas o capitalismo deu esse impulso
intelectual de produção, de progresso para a humanidade, não é? Porque sem o capitalismo, nós viveríamos até hoje nesse sistema feudal de produção, com os senhores feudais tendo lá os seus domínios, os seus vassalos, né, aqueles que trabalhavam a eles, para eles em quase sistema de escravidão, se não de escravidão, né? Então, a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril, constitui, então, a revolução industrial. A revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. Então, nós vamos ver que nesse início de século XVIII até a metade, as cidades cresceram de uma forma até desenfreada, um frenesi, aquela corrida, né, em busca do ouro, vamos dizer assim, que é a industrialização, o capital, o capitalismo, a produção, o lucro, né? Então, a gente vê essa corrida da humanidade em busca dessa melhora material, vamos dizer assim, e foi uma corrida, principalmente material. Então, propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, em especial nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global. Foi então que as comunicações se processaram de uma forma mais eficaz e mais rápida. Vocês vejam com a invenção do navio a vapor, a correspondência que demorava meses e anos, as notícias para chegar de um continente ao outro, passaram aí com mais rapidez, com a invenção do vapor e do navio a vapor. Então, conduziu à urbanização de ajuntamentos humanos e à construção de modernos cercamentos, propriedades rurais. A gente vê, olhando a história, por exemplo, quem não gostava de assistir aqueles filmes de cowboy, em que o oeste americano, principalmente, era todo aberto. E, de repente, os fazendeiros começaram a cercar os seus pastos, as suas manadas, as suas plantações, e isso causou um desconforto e até mesmo alguns desentendimentos entre populações, né? Porque isso foi a modernização. Então, desenvolveu a rede de comunicações de curta e de longa distância, principalmente pelo emprego inteligente da energia elétrica e da eletrônica. Ampliou os meios de transporte, em essencial o marítimo e o aéreo. Até eu coloquei um asterisco ali no aéreo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a invenção do avião, algumas curiosidades sobre Santos Dumont, sobre como foi que se processou essa invenção, não é? Então, favoreceu as pesquisas médico-sanitárias voltadas para o controle das doenças epidêmicas, resultando no aumento das faixas da sobrevivência humana. A Revolução Industrial, no entanto, produziu igualmente várias distorções e malefícios, de certa forma, esperados, se considerar o relativo atraso moral da nossa humanidade. Então, devido a esse atraso, é claro que alguns iriam exercer o domínio sobre outros, o domínio do capitalismo, que nós vemos até hoje, não é? Então, como o nosso tempo chegou ao final, alguém gostaria de algum comentário, acrescentar alguma coisa? Nós temos professores de história no nosso grupo, né, que podem nos dar uma contribuição. Marilene? Meu querido, eu sempre digo que tu tá ótimo. Obrigado, Tá Marilene. muito boa a nossa aula de história. Muito Obrigada, obrigado. querido. Me lembra aquele personagem, você é ótimo, dizia aquele personagem, né? Muito bom. Então, pessoal, hoje chegamos ao final do nosso encontro. Eu posso pedir, então, para a Kátia fazer a leitura do Evangelho na próxima terça-feira, Kátia?
Sim, posso fazer sim. Uhum. Então, vai ser... Deixa eu me achar aqui. É o item 16, né? A indulgência. Isso, capítulo 10, item 16, a indulgência. Certo. Muito bem. Então, a Kátia fará para nós a leitura do Evangelho. Posso convidar, então, a Eliane para fazer para nós a prece final. Eliane Sassi. Eliane. Oi, tá aqui. Pode fazer para nós a prece? Posso. Eu vou ler, né? Porque eu, infelizmente, ainda não sei fazer voluntário. Fica tranquilo. O importante é o sentimento que você vai colocar nessa leitura da prece. Tá. Então, prece final. Agradecemos-vos, Senhor Deus, as luzes que nos concedestes e pedimos que essas lições se gravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que compareceram a esta reunião. Que assim seja.